Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, bom dia, meus amigos do YouTube. Estou aqui para mais um vídeo e na presença do Senhor nesta manhã de bênção, nesta manhã de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero deixar aqui nesta manhã um versículo bíblico, para vocês. Eu quero tratar de um assunto polêmico aqui nesta manhã. Aqui em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, que diz assim, que fala, os falsos profetas. E ele diz assim, Jesus falando ali para aquela multidão. Ali tinha gentil, ali tinha judeu, escribas, fariseus, irmãos? Hipócritas. E ali Jesus começou a ensinar o povo, dizendo assim, no versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Glória a Deus, glória a Jesus. E toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós aprendemos várias lições com esse texto, porque nós vivemos um tempo em que todo mundo, todo o povo na igreja, a maioria dos profetas, ou melhor, a maioria do povo, homens, mulheres, querem ser profeta, meus amados, querem profetizar, sabe? E eu vejo isso um problema muito sério, porque a pessoa não adianta ele só querer, tem que ser aprovado por Deus. É muitas profecias, muitas revelações. E na maioria das vezes, irmão, não cumpre. Então, aquilo que não cumpre, não foi Deus que falou. E é um problema muito sério, porque a pessoa vai ter que dar conta dessas coisas diante de Deus naquele dia. O Senhor não deixa. O Senhor não vai deixar barato. Isso tem um peso. Isso tem um preço. A gente falar as coisas que Deus não mandou falar. Muitas vezes são profecias do coração. Eu estava lendo ontem em Jeremias, no capítulo 14, a partir do versículo 14 também. E é um negócio muito sério que Deus tratava com os profetas daquela época. E outra coisa, hoje nós não temos mais profetas. Hoje nós temos alguns que têm o dom de profecias. Nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 14 de Jeremias, no versículo 14, fala assim, ó. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente, em meu nome. Nunca os enviei,
nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhações e vaidades. E o engano é o engano do seu coração, são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Você já pensou? Aquilo que eles dizem que não ia acontecer, Deus falou, pois vai acontecer. Eles dizem que não haveria nem espada e nem fome, e Deus está falando, pois espada e fome é que vai acontecer com eles. Você já pensou, irmão? Então, meus amados, como eu estou lendo aqui em Mateus, capítulo 7, eu li lá para confirmar. Então, a gente precisa pensar, meus amados. E as pessoas pregam, e as pessoas profetizam. Você encontra com uma pessoa na rua, ele está mandando profetada. Você vai na igreja, é tanto revelamento, é tanta coisa, irmão. E o Senhor está falando aqui, ó. Nem todos, lá na frente fala, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, perdão, que está nos céus. No versículo 22 ele fala assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Esses aqui pelo menos era falso, mas acontecia. E quando não acontece nada? Se esse aqui que acontecia já estava sendo reprovado pelas atitudes dele, e aquele que profetiza no nome do Senhor e não acontece nada? Esse aqui era um falso profeta, mas acontecia alguma coisa, alguns sinais. E quando não acontece nada, profetiza, fala que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e não acontece nada. Como que fica? Diante do povo e diante de Deus, muito mais diante de Deus. Não é verdade? Ó, ele fala assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o vós que praticais a iniquidade. Sabe, irmãos? As pessoas não pensam o perigo que é a gente ficar, irmãos, profetizando as coisas sem o Senhor mandar. Os irmãos viram lá em Jeremias? Como é, irmão? O perigo, aquilo que eles disseram que não ia acontecer, Deus falou, pois vai acontecer. Ele diz, nem espada nem fome não vai cair sobre vocês. Mas Deus falou, pois a espada e a fome vai cair contra vocês, os falsos profetas. Para começar, irmão, no Novo Testamento que nós vivemos, não existe mais ministério de profeta. Podem existir alguns que têm o dom da profecia. Agora, ministério é uma coisa, irmão, e dons é outra. Porque antigamente você vê aí no livro, você vê, ó, profeta Micaías, profeta Aías, profeta Natã, profeta Jeremias, profeta Amós, profeta Ezequiel, sabe? Profeta Miqueias. Aquele tempo eles eram intitulados, eles tinham um ministério de profeta, e hoje não existe mais. Se tem alguém consagrando os outros a profeta aí, sabe, irmãos? Mas hoje não existe mais ministério, porque lá em Lucas, capítulo 16, versículo 16, a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Sabe, irmão? Glória ao nome de Jesus.
Vou ler aqui para vocês não dizer que a gente está falando as coisas sem saber. Lucas 16, versículo 16 diz assim, ó. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega força para entrar nele. Tá vendo, irmão? Então hoje não tem mais profetas. A lei de Moisés, a lei e os profetas duraram até João. Então aqui Mateus está falando dos falsos profetas. Sabe, irmão? Acautelar. Então, quando você vai num lugar, numa igreja, você precisa prestar atenção. Se aquela pessoa anda profetizando, irmão, sem o amparo da palavra, porque a profecia verdadeira já está na nossa mão, que é a Bíblia. Nós, irmão, não devemos sair da nossa casa atrás de quem profetiza, atrás de quem revela, atrás de profetada. Nós temos que ir na igreja, na casa do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. As pessoas que vão na igreja atrás dessas coisas, irmão, são pessoas enganadas. Entendeu? Porque a profecia, a maior revelação é a palavra de Deus. Você entendeu? Então nós temos que ir na igreja para ouvir a palavra, aquilo que Deus tem para falar conosco através da palavra. Você recebe a palavra de Deus no teu coração, vai embora feliz. Sabe, irmãos? Mas vocês que desprezam, irmão, tem muitos lugares que a palavra ela é desprezada. Sabe, irmão? Tem lugar que as pessoas deixam para chegar quase na hora da palavra ou depois da palavra. Porque a intenção dele não é ouvir a palavra, não é receber a palavra. A intenção dele é ser revelado, é ser profetizado. É isso que as pessoas querem. E por isso vive enganado, recebendo profetada, recebendo revelamento, e não recebe nada de Deus, meus amados. Vai na igreja para ouvir a palavra, buscar a presença do Senhor, buscar a palavra do Senhor, que Deus fala com vocês, irmão. Olha, às vezes a pessoa prega meia hora, prega 40 minutos, né? Depende daquilo que Deus dá para o pregador, e ele vai embora feliz. Mas aonde tem o tal do revelamento, as pessoas não vão embora felizes se não tiver revelação, irmão. Isso é um perigo. Sabe, meus amados? Vamos na igreja para ouvir a palavra, meus queridos. Vamos voltar a valorizar a palavra do Senhor, ouvir a palavra, buscar o entendimento da palavra. Você, para entender que uma pessoa é um falso pregador, você precisa conhecer a palavra, senão você não entende. Se aquela pessoa desviou a mensagem para outro lado. Tá bom, meus queridos? Que Deus vos abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.